Boa noite, esse domingão aqui com vocês, mais um domingo de Papo Aberto. A gente já ficou uns domingos aí, né? Sem termos o nosso Papo Aberto. Tivemos Dia das Mães, dia do não sei do quê, cheio de dias aí, né? Várias programações. Várias programações. Acabamos não fazendo o nosso Papo Aberto. Mas hoje estamos de volta, hoje estamos aqui com o Papo Aberto, vamos ter convidados especiais, vamos continuar a nossa história, que não acaba nunca, parece uma novela mexicana, a história do Jonas. E no domingo que vem também teremos aqui o pastor Elmar, né, no dia 22. O pastor Elmar vai estar aí com a gente também. Hoje já temos um convidado especial que já vamos anunciar ele. E vamos começar então, Ricky, você já faz a oração inicial aí. Nós começando já com o nosso Papo Mais Aberto, vamos fazer a oração. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos em Tua presença. Pedimos aqui também que o Senhor se faça presente, não só neste local, mas também em todas as residências, Senhor, de todos aqueles que acompanharão este programa, Pai. Deus, que possamos ser tocados e abraçados pelo Teu Santo Espírito e que possamos a cada dia, Senhor, estar nos preparando para o grande evento final, que é a volta de Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem. Como você já sabe, estamos acompanhando aí nossos domingos de Papo Mais Aberto. Nós estamos fazendo algumas entrevistas, uns momentos especiais. E nós temos agora um momento especial, né, que é o nosso entrevistado da casa. Tem o louvor primeiro, é verdade. Então, antes do entrevistado da casa, temos o louvor. Sai com o Tom e Vinícius, a dupla mais bonita do Brasil, Tom e Vinícius. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez.
diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Obrigado, Vino. Obrigado, Tom, pelo louvor. E agora, Júnior, nós vamos para onde? Nós vamos corrigir aqui, que eu acabei cometendo um erro aqui. O Ponto avisou a gente aqui. Não é o pastor Elmar que vai estar na semana que vem, é o pastor Ariel. É o pastor Ariel, nosso pastor aqui do distrito departamental aqui da União Sul, de desbravadores, aventureiros e etc. Então, tivemos o pastor Elmar, que é dos jovens, né? Agora vamos ter o pastor dos desbravadores e aventureiros. Ó, desbravador, aventureiros. Fique ligado, Fique ligado, na semana que vem o chefe vai estar aí. Vocês vão ter que estar todo mundo aqui assistindo ao vivo aí. Beleza, gente? Então é o seguinte, vamos começar agora. Eu falei agora há pouco que ia ser o nosso convidado especial aqui
da casa, mas era a música antes, né? Então agora vamos partir para o nosso convidado especial da casa, que é o Jonas, que já faz quase um ano já que está aqui fazendo novela. E aí, Jonas, nós paramos, nem lembro onde nós paramos no último domingo que nós fizemos, né? Boa noite a todos, bom domingo a todos. Estamos aí de volta, né? Estamos aí nessa novela, e pingadinho. E Jonas, nós tínhamos chegado no Brasil já, né? Na tua história, ou você estava saindo? Não, já chegamos no Brasil. Tinha chego no Brasil. Já. Então, dá uma resumida rapidinha, assim, como é que foi desde o início, para quem não assistiu ainda, né? O que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui dando uma entrevistada aqui no Jonas, e o próximo pode ser você, viu? Fica esperto aí, o pessoal da igreja, que nós estamos convidando aqui, né? O Jonas hoje tem que encerrar, né, Jonas? Hoje temos que chegar no final da história. Acredito que encerra hoje, né? Vai chegar no Henrique o Henrique hoje. já tinha chego no Henrique. Já tinha chego, o Henrique já tinha. Então, daí Na verdade, é só contando, né, um pouco do meu testemunho, né, de como eu me converti, né, da onde eu saí, da minha origem, até o dia de hoje, por estar aqui, como que eu consegui essa conversão, como que eu cheguei até a Igreja Adventista, né? Então, são anos aí. E a gente parou no ano de 2016. Rapaz, lembra 2016, que você falou? 2016. Ah, é verdade. Você falou, agora eu estou no ano de 2016. Eu falei, agora vai ficar para o domingo que vem. Isso aí. Era o ano esperado. Então, e chegou o ano de 2016, né? A gente passou o ano 2014 e 2015, um ano bem abençoado, né? Foi com a chegada no Brasil, a chegada do Henrique, o trabalho e tudo. Mas aí o ano de 2016 ele já começou de um jeito diferente, né? Já começou com eu já desempregado, a Michele também não tinha trabalho. E a Michele, porque como a Michele não está aqui para deixar você mentir. Como ela tinha parado de trabalhar por conta do Henrique, né? Do nascimento dele, ela falou que ia ficar um ano com ele para curtir. E eu mantinha a casa normalmente, né? Só que virou 2016, a empresa na qual eu trabalhava fechou. E aí fiquei desempregado. Falei, não, beleza, né? Ficar desempregado 1 mês, 2 meses aí, vai tranquilo. O problema é que ficou muito tempo, né? Então, assim, o ano de 2016 foi um ano bastante turbulento. O ano que você chegou no Baca, né? Sim. Foi um ano de financeiro, assim, onde nunca havia passado na situação financeira, assim, como eu passei o ano de 2016. Já estava sem igreja, porque a gente ficava pingando igreja em igreja para poder tentar achar uma que era o que a gente tinha colocado em oração. Né? Exatamente, que a gente tinha colocado em oração. E ficava pulando e nada, e aí a Michele, graças a Deus, conseguiu o trabalho, né? E eu sem trabalho, eu só falava, Senhor, já que estou sem trabalho, não sei por que eu estou passando por isso, mas que o Senhor pelo menos não deixa faltar o pão, né? O arroz, o feijão, o leite para o menino, porque o Senhor colocou ele no nosso braço, então a gente tem que cuidar dele. E nada de achar trabalho, e eu fui enfraquecendo. A Michele não tanto, mas eu já fiquei bastante fraco, assim, sabe, espiritualmente. E aí aconteceu uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, mas acontece com todo mundo. Eu voltei para a bebida. Eu caí no álcool novamente. Né? Pensei que você ia falar que tinha começado a fazer assalto. Não. Eu caí no álcool novamente, sabe? Infelizmente, então você estava no álcool quando você foi lá para o Baca, né? Não. Aí já chegamos lá. Ah, bom. E aí, né, comecei a beber e já comecei a desacreditar de novo, porque, imagine, né, todos esses anos tinha dado tudo certo, porque justo naquele ano que era, né, o menino já um pouquinho maior e as coisas tinham que acontecer e nada. E aí foi enfraquecendo, e a bebida todo final de semana, eu não era viciado no álcool, mas eu gostava de tomar, né? Então eu tinha que estar tomando, pelo menos todo final de semana eu tinha que estar tomando para poder esquecer os problemas, né? Como porque se já fosse um ponto de refúgio também. Porque eu já estava muito fraco, né? Então eu já não conseguia nem falar com Deus. Se refugiava no álcool. Não conseguia nem falar com Deus, porque eu não sabia, não tinha mais assunto com Deus, só falava,
cara, você me abandonou, você me deixou, não fiz nada para você me abandonar. E aí, beleza, foi passando, aí cheguei assim, a Michelle falou para mim, falou, você tem que parar com isso. Você tem que parar porque a promessa não é ir, para você cair desse jeito. Você tem que parar e a gente tem que voltar urgente para a igreja, urgente. Dependendo da igreja, a gente tem que voltar urgente para a igreja. Falei, tudo bem, fazer o quê? Realmente, aí eu caí em sã consciência que realmente o que eu estava fazendo não era certo e que a gente tinha que procurar de novo a igreja. Daí a gente começou a frequentar lá o Cajuru. Voltou a frequentar o Cajuru e eu continuei desempregado. Não consegui emprego nenhum. Era só bico para lá, bico para cá. Aí, procurando igreja, fomos lá no Cajuru, andamos pelo Bairro Alto, andamos pelo Capão da Embuia, fomos na Central de novo e nada. Aí a gente sentou em oração e falou assim, então o senhor tem que mostrar, porque nessas igrejas que a gente está indo, não está dando certo. Então, mostra para nós, porque o senhor falou que ia mostrar uma igreja para que a gente pudesse seguir em frente e colocar a mão no arado, que é continuar a obra, né? Beleza. Nesse intervalo, eu consegui um trabalho de vender produtos de cosméticos para salão de beleza. Mulherada aí gosta aí. Bastante. Máscara e coisa para cabelo, e alisamento e tal. E aí consegui esse trabalho e fui indo, né? Não era registrado, mas pelo menos com a comissão dava para a gente se virar um pouco, né? Aí conseguindo esse trabalho e tal, e aí eu peguei a região aqui de Pinhais, Colombo, Bairro Alto, fui fazendo essa região. Aí a Michelle trabalhava numa empresa da LL, do grupo LL, em Colombo também. Como a gente morava ali, então para nós era lá perto. Eu fazia a região, ela trabalhava ali, então estava beleza. Aí um dia fui fazer essa região de Colombo ali e fui passando de salão em salão. Aí fui para um bairro mais bem afastadão, quase saindo lá na rodovia da Uva, indo para Colombo Centro, lá, né? Aí fui fazendo os salões, aí o último salão era da Edna, do Serginho. Ah, me lembro que você trabalhou lá uma época. Isso. Não no salão, né? Mas... Não, só vendendo os produtos. Atendi né? o salão. Isso, vendia os produtos. Não, eu fiquei interessado em fazer a sobrancelha lá com ela. Que ela mexia com a sobrancelha e tinha um cabeleireiro, né, dela. Aí cheguei lá para fazer a apresentação dos produtos e tal, e de imediato tinha o Vinícius, né? Todo mundo conhece o Vini lá. Ele conhecia o produto no qual eu trabalhava. E ele, já de momento, falou, não, pode sentar aqui que a gente vai comprar, porque esse produto teu é maravilhoso e tal. E beleza. E aí, trocando ideia, conheci a Edna, oi, tudo bem, tudo jóia. Apresentando, e aí eu dei uma olhadinha na mesa dela e tinha um post-it da Novo Tempo. Olhei aquilo, fiquei olhando, falei, deve ser só mais um povo que deixa aqui, né, esses post-its, mas acho que eles não são. Eu vou ficar quieto. Aí o rapaz apresentando e eu ficava olhando, estava incomodado. Daí eu vi um panfleto do Impacto, um panfleto do Impacto, né? Falei, acho que eu vou perguntar. Aí o menino comprou, tal, indo embora, eu posso fazer uma pergunta para a Edna? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês são adventista? Ela somos adventista, nós somos lá da igreja do Baca, que é uma igreja alegre, e tal. Eu, tá, igreja do Baca alegre, isso deve ser essas tradicional. Eu falei, a alegria deles deve ser, né? Deve só levantar do banco, acenar com a mão e sentar de novo, né? Mas tá bom. Deu, então beleza. Você precisa conhecer. Eu, beleza, um dia quem sabe aí. Tá bom, passou. Aí passou uma semana. O rapaz me ligou de novo, o Vinícius. Jonas, por favor, volte aqui que eu preciso de mais produto, que os produtos saíram com uma beleza durante a semana e você precisa voltar aqui. Eu, não, claro, quando que você quer que eu volte? Sexta-feira. Aí eu, sexta-feira, cara, sexta-feira para mim é complicado. Não, vem aí no final do dia para você encerrar o expediente aqui com a gente, que a gente também encerra mais cedo, por causa da igreja do Sérgio e da Edna e tal. Você vai conhecer o Sérgio. Aí ele falou, não, tá bom. Aí cheguei lá,
Aí tava o Serginho, todo serelepe, Todo espoletão para lá todo e para cá. animadinho. Espoletão para lá, espoletão para cá. Aí ele me apresentou, aí a gente falou, esse aqui é o Jonas, aqui, vende os produtos, né? Aí, falei, qual igreja você é? Falei, eu sou adventista também, tal. Daí expliquei, sou adventista, mas não estou achando igreja nenhuma e tal, estou procurando, mas eu acho que para o meu estilo eu não vou achar igreja. Ele, qual que é o teu estilo? Falei, eu sou músico, né? Sou baterista e tal, né? Gosto de tocar. Não, mas lá tem bateria. Falei, bateria eletrônica não é muito, não gosto, não sou muito fã, não. Ele, não, você vai gostar, está aqui o endereço e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, um dia eu vou lá. Não, você vai. Sábado, amanhã eu espero você lá. Amanhã eu espero você lá. Eu falei, tá bom, vamos ver, dá aqui o endereço. Pegou o endereço, coloquei no bolso e vendi os produtos e foi embora. Aí, beleza, aí passou 2 semanas. Aí 2 semanas passou, aí o menino me ligou de novo. Jonas, corre aqui para me socorrer que estou precisando de produto. Aí eu falei, cara, hoje eu não posso, era uma quarta-feira. Achou o canal ali, estava sendo, produto saindo, por semana. Direto ali. Produto por semana, Produto por semana. Eu falei, Serginho gastando. Eu falei, cara, infelizmente, na quarta-feira eu não consigo ir, porque eu estava atendendo outra região, né? Aí eu fui atender a região lá do Sítio Cercado. Lá. Falei, não posso ir, cara. Então vem sexta-feira. Falei, sexta-feira aí, no final do dia, eu vou ir. Então, beleza, então vem. Aí, chegou sexta-feira e tal. Aí, cheguei meio desanimadão também, porque sem igreja, sem nada, e só... E não, daí eu tinha já tinha parado. Já tinha controlado, já não estava mais nas bebidas, não. Aí, cheguei lá, desanimadão, daí o Sérgio, por que você está desanimado? Você não foi lá na igreja. Eu falei, cara, não deu, né? Arrumei umas desculpas ali, não deu para ir e tal. Não, mas amanhã você vai. Não, mas amanhã você vai. Não, você tem que ir amanhã. Daí até o Vinícius falou, não, você vai porque eu vou também. Vai que se você for, eu vou também. Falei, cara, tá, dá o endereço de volta aí. Né? Dá o endereço de volta aí. Falei, cadê o endereço que eu te dei? Eu falei, joguei fora. Não estava afim de ir. Joguei fora. Falei, joguei fora. Cheguei em casa, já joguei fora. Ele, não, eu vou te dar o endereço, tem o endereço aqui, é o Baca, na Rua Equador, 210, não sei o quê, você vai e tal, a hora que você chegar lá, já pode chamar por mim. Falei, beleza, Sérgio, beleza, eu vou lá. Aí, de novo, coloquei o papel no bolso, fui embora, aí a Michele trabalhava bem perto ali do salão. Aí eu fui lá na empresa, né, peguei a Michele e tal, a gente conversando, aí nem tocamos no assunto. Aí chegou em casa e tal, a gente meio que foi fazer um pôr do sol, foi tentar fazer um pôr do sol, né, para ver se dava uma animada ali, né? Daí ela disse, você não sabe o que aconteceu hoje. Deu o quê? Um amigo meu falou de uma igreja no Bacaxiri. Ô, louco! Deu, igreja no Bacaxiri? Uma igreja ali em Bacaxiri que a gente vai gostar, que é do teu estilo, que tem bateria... Isso tem louvor. Eu falei, opa. Será que é a mesma? Como que é? Sim, é ali no Bacaxiri. Ele me que explicou mais ou menos ali. O ponto de referência é o gordinho. O gordinho que fica lá na frente. O gordinho do baixo, que faz assim com a mão. Aí eu falei, estranho, né? Daí ela falou, então, diz que é muito animado, você vai gostar e tal. Daí eu falei, como que é o nome da rua? Ali no Bacaxiri. Deixa eu pegar o papel dela. Pegou o papel. Rua Equador, número 210. Meu, bingo! Confirmou que eu estava no bolso. Aí eu fui assim, peguei o papelzinho, abri, falei, essa igreja aqui? Virei para ela. Essa mesmo. Falei, hoje, o pessoal do salão, já há um tempo veio falando para mim dessa igreja e eu venho ignorando eles. E hoje eles falaram que amanhã eu tenho que ir nessa igreja, porque amanhã algo de especial vai acontecer. Então, se era a confirmação de Deus, ele confirmou duas vezes. Então, ele concretizou que era para a gente ir na igreja. Aí, então tá bom, vamos amanhã para ver lá. Não custa conhecer, já conhecemos tanta, né? Então, vamos ver se a tal da igreja vai realmente chamar atenção. Aí, a gente chegando, né, no sábado de manhã, levantamos cedo, chegando com o carro lá, eu olhei e falei, mas é uma casinha.
Falei, ixi. Mal você sabia que a casa ia O ser cara do tava teu desdenhando. chefe. O cara tá desdenhando nós, Júnior. Desdenhando, É uma sempre. casinha. Sempre é uma casinha, É, porque a gente fajuta. espera, né? Igual aqui, a igreja, Estrutura, né? a estrutura de igreja, né? Falei, ixi, é uma casinha, né? Esse era o objetivo, né? Quebrar. É. Mas aí, falei, vamos entrar, né? Mas eu vou falar para vocês, a hora que eu pisei o pé dentro da porta, sabe aquele negócio que assim que Travou. Um imã. travou. Falei, opa, tem algum negócio diferente aqui. Aí a hora que realmente eu vi o estilo do louvor, eu vi a bateria, falei, cara. E era eletrônica. O olhinho E confirmou, era uma eletrônica mesmo. E a hora que eu vi, mas eu falei, beleza, né? Vou sentar aqui porque provavelmente eu vou ser só mais um no banco. Mas, de qualquer maneira, porque toda igreja que eu ia, que tinha baterista, eu, tipo assim, já pensava 2 vezes antes de conversar com o líder de louvor, porque sabia, não, já tem um baterista fixo, não vai mexer, então... Beleza, sentei ali, aí começou o louvor de verdade, mesmo que estava na escola sabatina, né? Aí começou o louvor de verdade, ali já começou a cabeça. Já. 1000 coisas. Falar, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, sem falar com a Michelle, né? Aí chegou uma hora da pregação, assim, que a pregação, eu não lembro mais, um tempo atrás eu lembrava, mas a pregação falou bem forte, assim, sabe? Que a gente, no meio do culto, a gente se olhou no meio da pregação e falou, é aqui. A confirmação é aqui. Aqui houve a salvação. Amém. E aí, depois, então, você vê que engraçado, né? Acabou o culto, daí vocês já vieram conversar, né? Sim, o Serginho me chamou e falou, olha, Serginho tem um cara aí que é baterista. Depois ele ficou bravo porque o baterista substituiu o Cauã. Não, e ele falou para mim, ele falou, olha, não tira meu filho da bateria, não tira meu filho da bateria, eu vou ficar bravo com você. Ele ficou muito bravo depois. Eu falei, cara, mas eu não sou de tirar ninguém, simplesmente eu só vou agregar, né? Isso também, né? Como que eu vou saber se vão me aceitar ou não lá na bateria, né, cara? Exatamente, passou 2 sábados, já estava ensaiando lá. E isso foi muito legal, né, Jonas? Porque, tipo assim, você veio ali como... A gente vê nitidamente que foi um plano de Deus você estar ali com a gente. Tanto é que isso já faz... Quantos 6 anos? 6 anos já. anos. 6 anos atrás. Sou um ano mais novo do Baca, do que o Baca, né? O Baca começou em 2015, a gente comemorou ontem os 7 anos do Baca, né? Mas já estamos há 7 anos e são coisas que a gente não esquece nunca. Eu me lembro, uma coisa que eu mais lembro de vocês, quando vocês chegaram, o Henrique tinha quantos anos, eu acho? O Henrique tinha completado, ele estava com 1 ano e 6 meses. 1 ano e pouquinho, né? Eu não me meses. esqueço nunca da cena do Henrique, nós fomos fazer um programa, acho que você estava, não sei se foi a tua primeira vez ou a segunda vez que vocês estavam ali com a gente, que o Henrique, nós ficamos ali, ele não viu vocês, ele ficou paralisado, parecia uma estátua assim, ó. Lá na frente, né? Na frente, não se mexia. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Ele ficou paralisado, assim, acho que de medo, não viu vocês ali. E ele ficou de pé, assim, paralisado. Eu falei, caramba, o que aconteceu com esse menino? Ele está paralisado, ele não se mexia, parecia uma estátua. Assim. Eu falei, nossa, até que chamei vocês, falei, vem aí. E, cara, e foi uma bênção a tua vinda aqui para o Baca. Foi uma a gente bênção. tem que reconhecer isso aí, porque Deus tem planos na nossa vida, né? Tem sido uma bênção, né? Tem Continua sido, né? sendo, E Deus tem cada dia confirmado, né? Cada dia é aqui que vocês têm que ficar, é aqui que eu planejei para vocês e é aqui que eu vou ajudar vocês a crescer. Aí veja, hoje o Jonas baterista, música, a Michelle Diretor diretora das das crianças, né? todo o Então, departamento E o nosso infantil. filho aventureiro, né? Eu Aventureiro. nunca imaginei um filho ser e mais ancião agora. E eu nunca imaginei meu filho aventureiro também, desbravador, porque eu, particularmente, não tenho dom para isso. Né? Meu dom é diferente. Mas eu fico muito feliz, né? Hoje, né, a gente está bem feliz mesmo aqui no Baca, né? Esse é o final da história, a gente estar no Baca, hoje, né? A gente estar no Baca, estar feliz, né? E depois de 2016, a hora que a gente chegou em 2017 para cá, depois que a gente entrou no Baca, a vida assim... Foguete só decolou. E pensar Cara, que a nossa nunca casa... mais eu voltei para trás. Pensar Nunca que a mais. nossa casa do Baca, o teu chefe hoje, do E teu você trabalho vê, hoje, né, que é o dono da em casa. 2017, quando eu entrei, eu não tinha entrado na empresa, né? E quando eu entrei em 2017, eu só fui descobrir na metade de 2018 que ele era o dono. Dono da casa E onde ele o Baca passando tinha na casa. frente, ele olhou para mim.
que você está fazendo aí? Eu falei, eu pergunto, o que você está passando aqui? Não, aqui é meu, aqui é meu. Eu falei, não, aqui é minha igreja. Aqui é a igreja que eu frequento. E, nossa, é muito bom, sabe? Eu fico muito feliz de estar aqui no Vaca, de estar louvando o Senhor, assim, que o propósito dele, desde 2010 até esse ano de 2022, ele tem nos guardado. Mesmo eu tendo desviado um pouquinho. Mas ele falou, eu não abandonei. Eu sempre falava, você me abandonou. Não te abandonei. No fim, você precisava passar pelas por trevas isso. para que você entendesse o que era o propósito lá na frente, que era muito maior do que você ia estar passando aqui. Isso. Muito bem, Jonas, a gente está encerrando então aqui a nossa entrevista com o nosso da casa. E eu queria que você deixasse então a tua última mensagem para a galera. Quem quer conhecer o Baca, quem quer vir para cá, né? Às vezes tem gente que fica assim, hoje mesmo não, na sexta. Na sexta não, quando que foi, meu Deus? Foi na quarta-feira. Eu encontrei com um rapaz na escola, eu estava esperando a Carol, e ele me chamou e falou assim, você é lá do Baca, né? Eu falei, sou lá do Baca. Daí ele falou assim, você sabe que tá todo mundo me falando para mim frequentar lá o Baca? Eu falei, então, se está todo mundo te falando, você está esperando o quê para ir frequentar o Baca? Se um falasse, é suspeito, mas todo mundo... Bastante gente falando para você frequentar o Baca. Aí ele falou, não, então eu vou lá visitar e tal. Eu falei, então, vá lá. Às vezes já acontece isso. Então, deixa a tua mensagem para a galera. Né? Mas uma coisa eu falo, não é as pessoas que estão falando. É Deus que está tocando. Amém. Né? É Deus que está tocando no teu coração para que você venha de verdade. Deus só está usando as pessoas para que, através delas, alcance o teu coração, para que você venha. Então, se você está pensando, não pense. Venha, participe. Como Deus fez comigo há anos atrás, na minha conversão, Deus pode fazer com você também. Você vai ser muito bem-vindo aqui no Baca. Né? E que Deus possa fazer como Ele fez comigo. Pode ser que não seja da minha experiência em me levar lá embaixo para me trazer para cima, mas que Deus possa te usar e te transformar para que você venha servir e louvar e engrandecer o nome dEle aqui com a gente. Muito bem, encerramos então aqui com o Jonas. Até o próximo convidado, ainda não temos, mas vamos ter um próximo convidado. Pode ser você, hein? Pode ser você, se prepare. Você pode estar contando a tua história, assim como eu estou contando a minha história. Agora nós vamos escutar mais uma canção musical com os nossos irmãos Tom e Vini. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me secou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. Eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me secou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação.
caminho muda e ele muda o caminhante. É um caminho incerto e não um caminho errado. Eu, caminhante, quero um trajeto terminado, mas no caminho o mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos, e a minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Muito bem, muito bem. Olha que dupla é que tá. É o Tom, não é o Tom e Jerry, é Tom e Vina. É uma dupla aí que está bombando aí nas paradas de sucesso do Baca. Da nossa TV Baca. Paradas de sucesso. E em breve também pode ser que nós escutemos a história deles também, né? Olha, não, mas vai ter, vamos ter que partir para as histórias dessa galera aí. São dois agregados aí do Baca, né? Também vieram aí, vão ter a oportunidade de contar aqui no Papo Mais Aberto aí as suas histórias. Mas muito bem, e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado dessa noite, né, desse domingo. Quem será? Quem será? Nosso pastor. É pastor? Eu falo pastor ou falo ex-pastor? Pastor, sempre pastor, né? Sim. Pastor André Lanza. Olha, que emoção, porque eu já conheço o pastor André Lanza, já faz o quê, pastor? Acho que uns 20 anos já. Uns 20 anos. Uns 20 anos já faz. Que a gente já se conhece aí da época de Igreja Central, Igreja Jovem. Foi uma época muito legal que nós passamos aí na Central. Eu me lembro do pastor André Lanza quando ele tinha como é que é o nome? É um trailer ou o que é um... Mini home. Um mini home, né? Que ele andava com aquele mini home, nós ia ver e falava assim, nossa, a gente ia acampar lá no Guaciara. Estava ele lá com aquele mini home lá parado. Falei, nossa, esse pastor aí, ele é chiques no último. Dava com mini home. Mas, pastor, seja bem-vindo aí ao nosso Baca, no nosso Papo Mais Aberto. Muito obrigado. Prazer em ver o Júnior, o Rick. Eu estava até conversando com a Carol agora há pouco, lembrando desse mini home, vendo o filho dela aqui na igreja, né? Esperando acabar a programação. O mini home era necessário porque a gente ia muito tarde para casa e meus filhos iam dormindo, né? Tinha uma cama no mini home. E quando não, em cima de oração na igreja central, às vezes a gente passava ali, eles ficavam dormindo no carro e levavam para a escola de manhã. Já era uma cama mesmo dentro do carro? Já era uma casa já pronta, né? De 4 rodas. Tinha lá uma casinha para poder aguentar o pique. Fica a dica aí, Júlio. Fica a dica, eu Carol, quase comprando. Pessoal aí que está na estrada. Nossa, só dá para comprar uma mini Kombi. Uma mini Kombi, mini home não dá. Mas, pastor, a gente, nesse primeiro bloco, nós normalmente fazemos assim a pesquisa da vida do pastor, ou do nosso convidado. Então, a gente quer saber onde é que você nasceu, como foi aqui em Curitiba, como é que foi a tua história de infância para a gente, um pouquinho. Você nasceu aonde, que cidade, nasceu em Curitiba, como é que foi? Eu nasci em Curitiba, né? E digo que, em termos de igreja, eu fui rebatizado, porque, na realidade, quando a minha mãe se batizou, ela estava estava grávida da minha pessoa de 8 meses. Então, o primeiro batismo foi junto com a minha mãe. Ah, tua mãe se batizou, você estava na barriga grávida dela. Isso. Olha que legal. Com 8 meses. Ela foi uma das fundadoras da igreja da Vila São Pedro. Vila São Pedro fica perto do Água Verde lá, né? Não, fica entre o Pinheirinho e o Xaxim. Né? Ah, tá. Porque eu sei na linha verde. Sei que é pro lado de lá. Na linha verde, lá na linha verde. Na linha verde, legal. Então, pastor, me diz uma coisa. Você cresceu aqui em Curitiba, no meio... Sim. Sua família já era adventista ou não? Não, minha mãe. Minha mãe se converteu, meu pai não. Inclusive, a igreja de Vila São Pedro era num campo, do lado da BR, antigamente, uma igreja de madeira. E minha mãe era professora de escola sabatina. E ela deixava uma irmã... Meu pai não ia na igreja? Não, meu pai não ia e era contra. Junto com a minha avó também. Minha avó morava lá ao nosso lado, e os dois eram contra a igreja.
E eu me lembro que tinha uma irmã da igreja, ficava na porta da igreja, quando visse meu pai descer a BR com o carro, avisava minha mãe para a gente correr pelo campo e chegar em casa antes dele, né? E assim começou o evangelho. Ela começou sozinha na igreja, né? Poxa, então... E como que foi essa transição que o senhor se tornou pastor? Antes de ser pastor, então, o que o senhor fazia para logo depois ter o chamado aí como pastor? Na realidade, desde criança, eu pregava, né? Com 8 anos, 9 anos. A maioria da minha família não era da igreja, e minha mãe colocava lá uns bancos na casa da família. Ó, agora meu filho vai pregar. E eu abria a Bíblia, e como ninguém era da igreja... Mas teu pai ainda não é da igreja? Não, meu pai se converteu um dia antes de falecer só. Nossa. E na realidade, como eu tinha assim... Era criança, né? 10 mandamentos, imagine. Pregação para os meus parentes, né? 10 mandamentos. E falava tudo que tinha que falar. Era só pregar os 10 mandamentos. E falava tudo que tinha que falar para eles. E, como era uma criança, né? Mas eu recebi realmente... senti o chamado de Deus quando eu já estava na escola adventista, né? Sempre fui de escola adventista, mas estava já no 5º ano primário, né? Naquele tempo, né? Primeiro ensino fundamental, numa aula de religião, no estudo bíblico, a Bíblia Fala, que a professora estava falando conosco, e num dos estudos sobre justificação pela fé, que foi quando eu realmente conheci o que era Deus, e ali me senti chamado para ser pastor. É isso que eu ia te perguntar, porque o pastor Elmar veio aqui alguns domingos atrás, aí ele falou assim, eu não senti chamado nenhum. Eu simplesmente decidi ser pastor e pronto, não senti aquele negócio, veio uma luz para mim. Sim. E apareceu para mim uma estrela e falou, você vai ser pastor. Daí ele falou, não senti chamado. Assim, como pastor, tem uns que falam, você tinha um chamado. Você sentiu um chamado, você chegou naquele momento que você falou assim, não, vou ser pastor. Sim. Porque eu, sei lá, alguma coisa me tocou. Foi naquela aula, daquele material, que Deus me tocou. Eu ali encontrei Jesus e falei, eu tenho que viver falando disso, porque até então eu ia na igreja porque nasci, né, nos princípios da igreja, e era normal ir para a igreja. Estava com meus amigos lá, os amigos da escola adventista também me levaram da igreja, então era uma turma só, o que é bom, né, que foi ótimo, né? Eu sempre estudei escola adventista, para mim foi uma bênção, né, na minha vida, sempre me ajudou a me firmar, principalmente na adolescência, muito importante, né? Mas foi na 5ª série, né, não sei qual dia da semana, mas foi nesta aula sobre justificação pela fé, e com a professora Dirce, e ali eu sim me senti chamado. 5ª série, só para a gente pegar aí, quantos anos mais ou menos que dá? A 6ª série. Sexto ano. Quantos anos de idade? 11 anos. 11, então, praticamente Isso. Com 11 anos o senhor recebeu o chamado ali. Eu me batizei com 10 anos e com 11 eu me senti chamado. Não vai fazer... E já com 14 para 15 eu já fui embora de Curitiba para o colégio interno. Para estudar. Daí. Não vai fazer que nem eu, né? Porque eu achei que eu tinha sido chamado. Eu batizei na igreja, eu já tinha mais de 20 e poucos anos, né? Daí eu tinha uns 25. Aí um dia eu pensei, não, acho que eu vou ser pastor. E eu, na igreja que eu frequentava lá no Itinga, em Joinville, aí eu conversei com um irmão dele, falou assim, não, você é muito velho para ser pastor, 25 anos, não dá certo, cara. Você não adianta você, até você estudar, até você se formar, você vai sair com 29, aí você não vai ter chamado. Eu desisti ali de ser pastor. Ele estava mal informado. Eu desisti ali de ser pastor. Eu estava até com vontade de ir. Daí, quando ele me falou, não, olha, pensa você bem, é velho. 25 para 26 você já está velho. Sim, eu tenho encontrado pastores, experiências lindas, no Amazonas principalmente, homens de Deus que, no último ano de ministério, com muito mais força do que eu tinha no meu primeiro ano de ministério. E esse exemplo, até eu passei para um amigo meu que hoje está no Líbano. Líbano, acho que é no Líbano que ele está. O pastor, o Carlos Alberto. Você conheceu que foi jogador de futebol e tal, né? O Carlos Alberto, ele terminou de estudar o ensino médio dele, essas coisas, com 27 anos. Aí, na época, até a gente conversando, até contei essa história para ele. Falei, cara, não vai pelos outros, porque eu tive vontade até de ser pastor.
E na época o cara falou para mim, não vai, você tá com... Eu ainda era mais novo que ele, eu tinha 25 para 26 na época, daí e ele estava com 27, daí eu motivei muito ele acabou indo, se tornou pastor. Foi E eu pastor. fiquei. Hã? E você foi E o eu motivador. fiquei, você eu ficou. fiquei. E ele se tornou pastor e hoje está sendo pastor fora do Brasil, aí está muito legal. Então você sentiu esse chamado ali quando você tinha 11 para 12 anos? E 10 anos depois, 10 anos com depois. 20, não, com 11 anos. Aí, com 10 anos depois, com 21, eu assumi o meu primeiro distrito. Com 21 anos você assumiu o teu primeiro distrito. Sim. Novo. 15 igrejas. 15 15. igrejas, uma paulada só, mas aonde? Aqui em Curitiba mesmo? Moarama e região. Umuarama região. Norte do Paraná. Norte do Paraná. Por isso que tinha que ter. A Carol fala ali, ninguém ouve, né? Mas a gente está... O ponto tá O ponto falando está aqui, ó, falando a ali, gente mas olha ninguém pra lá. ouve você falar. No tempo que entrei na obra, né, aqui no Paraná, eram entre 10 e 15 igrejas por distrito. No norte do Brasil, eram de 60 a 100 igrejas. Eles diminuíram um pouco essa história de muitas igrejas, bastante, né? Bastante. Eu lembro que o nosso distrito aqui, na época que a gente frequentava ali o Tingui, era na faixa de 5 ou 6 igrejas. Hoje ele é 3 Sim, igrejas só no sim. distrito, né? Eu já acho complicado só 3, porque para mim tinha que ter um pastor por igreja. Sim, Mas, sim. todos os casos, né? Mas as turmas de teologia são bem maiores do que o nosso tempo, né? Eu peguei a primeira turma grande, que eram 90 alunos no IAE antigo, o atual UNASP, né? Mas antes da minha turma eram 40 alunos, 50, e se formavam 30. A minha turma foi a primeira de 90, que se formou 70 e poucos, né? Então, aí já começou a ter mais pastores, né? A igreja com mais condições financeiras também, aí pôde ter mais um atendimento melhor, né? Uma pergunta, assim, pastor, nessa que o senhor recebeu o chamado com 11 anos de idade, na transição até o senhor terminar os 14 anos ali, o senhor chegou a comentar com alguém, sentir essa vontade de ser pastor? Houve pessoas que incentivaram o senhor nesse ministério? Sim, todos. Com 11 anos, eu já imagine, se você sente uma criança, né? 11 anos Isso. falando que ia ser pastor? Uma criança. Eu cheguei em casa falando, eu vou ser pastor, né? Para minha mãe, para minha irmã, né? Para o meu pai também, né? Isso. Mesmo seu pai não sendo ainda. Meu pai sempre apoiou a igreja, né? Meu pai foi, enquanto vivo, ele foi recordista de recolta da igreja a vida toda. Ele sempre defendeu a igreja. As pessoas, quando ele morreu, muitos não sabiam que ele não era da igreja, porque, né? Eu imaginava que ele era, mas não. Até não pastores pouco tempo, amigos né? meus achavam que ele era da igreja também, né? Mas ele não é. Ele se converteu um dia antes de falecer. Então, assim, aí eu falei para a família, isso espalhou na igreja, espalhou para a família, né? E uma igreja pequena, Vila São Pedro, né? Aí já começaram a colocar carta Acho que missionária. eu acho que, se não me engano, acho que o Bruno tem até foto da Vila São Pedro aí, que eu acho que ele andou postando umas fotos, mas acho que o Bruno não vai achar porque não está meio no. É a primeira na igreja, sequência lá. a primeira igreja que tem, atual, né? Então eu sempre coloquei várias igrejas porque a minha vida foi pautada em igrejas, né? Eu conheci Jesus como Salvador e Senhor nas igrejas. Vila São Pedro quando criança, depois a Igreja do Portão quando fiquei juvenil, né? E eu estudava na Igreja Central de Curitiba, a escola era embaixo da Igreja Central. Sim, a escola lá embaixo, a mãe da Débora era professora. Isso, lá, né? E frequentava a Igreja do Portão, às vezes Central também, né? E dali eu já saí já fui para o colégio interno, depois São Paulo Teologia, depois já pastor em 3 distritos, fui pastor em 3 distritos. Porque é importante até a gente falar, porque assim, hoje chega um adolescente para a gente e fala assim, eu senti que quero ser pastor. Pode ser que alguns ali cheguem e falem assim, o que você quer, menino? Para, você é novo ainda, né? Sim. Mas não, esse é o momento da gente ter o cuidado de entender o propósito de Deus na vida daquela criança e começar a trabalhar com isso também. Tá saindo a foto aí acho que é da Vila São igreja. Pedro. Né? Vila São Pedro, atual. Isso, essa é atual, né? Essa é atual. Mas ela era de outra forma, de madeira? Ela era de madeira, era uma casa de madeira num campo, que Vila São Pedro era um campo, tinha 5, 6 casas só, no meu tempo. Como se fosse né? um grupo quase. Era um grupo na realidade, mas foi a fundadora, foi em 69, 70. Né? Legal. Tá. Faz tempo, né? Faz tempo. E pastor, depois então você se formou, você já tinha casado antes de se tornar pastor? Casou depois? Como é que foi eu estava no 2º ano em teologia e casei, eu tinha 18 anos, né, e acabei casando. A ideia não era essa, a ideia era levar a minha namorada para São Paulo,
colégio interno, né? Dormitório feminino e masculino. Ela estudaria, eu também estudaria. Depois de formado, a gente casaria, né? A ideia era essa. Mas eu cheguei, conversei com o meu sogro, minha sogra, falando: minha filha só sai de casa casada. Falei, 6 meses depois eu levei ela embora. Então, Teve já que é assim, casar. vamos casar. Aí você já estava ainda não estava formado. Segundo ano pastor. teologia. Ah, tá. Aí você se formou e aí assumiu as 15 Distrito igrejas. Moarama. O pastor Davi Moroz, na época, chegou para mim e falou: olha, está sendo chamado, isso era em novembro, né? Eu acho que você não vai aceitar, porque na realidade eu tinha uma empresa em São Paulo que o meu dízimo era maior que o salário que eu ia ganhar de pastor, né? Então, o pastor Davi Moroz, na época, disse: olha, eu acho que você não vai aceitar, mas eu sou obrigado a te chamar pela indicação do diretor da faculdade, do reitor, que são 13 paranaenses, e eu só posso chamar 3, e eu pedi para eles indicar. Eles indicaram você e mais 2, né? E eu falei: não, eu estou indo. Estou indo. A partir de quando? Eu falei: me formo, tenho a formatura dia tal, que é um domingo, na quarta-feira eu já estou disposto. Só não quero ser professor de Bíblia, se possível. Qualquer outra coisa eu posso trabalhar. Às vezes eles colocam os pastores na... É que professor de Bíblia ia ser um desastre, né? É um tal. desastre. Ser professor de Bíblia é um desafio enorme, eu respeito demais. Respeito muito um professor de religião, muito, muito. Eu não tenho esse dom, né? Bom, Bom, desculpa, pode terminar. Então, aí, e realmente aconteceu isso. Eu me formei no domingo e quarta-feira estava em Moarama, começando a trabalhar. Com o distrito. Trabalhando, Você ficou um tempo ali no distrito de Moarama. Moarama, depois fui para Ivaiporã, que é o centro do Paraná. Conheço lá. Então, era naquele tempo considerado o distrito missionário, porque eram mais igrejas ainda, e eram igrejas pequenas. Mais de 15 igrejas? Eram 16 igrejas, é uma mais só, né? Mas eram igrejas pequenas, onde era um difícil evangelismo ali. Então, eram consideradas na época de distrito missionário. E tinha igrejas de 300 quilômetros da sede. Então, era muita, né, estrada de barro e tal. Foi muito legal viver lá. Depois eu fui para Castro, aqui pertinho, né, de Ponta Grossa. Quando a associação se dividiu, a União me chamou, nem foi a associação, a União me falou: você pode ir para Castro? Né? Pode não, você vai, porque na verdade eu estava 2 anos e meio na obra só, né? Você pode ir para Castro, um segundo para pensar, a pessoa... Já está indo, né? E aí eu fui para Castro, foi meu último distrito, né? Último distrito. Castro foi teu último distrito, como pastor. Como pastor. Bom, a gente sempre tem um momento que a gente pergunta o que você teve de coisa legal que aconteceu como pastor, que você lembra, assim, fala assim: puxa, aconteceu uma coisa legal comigo. Ficou marcante, né? Que ficou marcante. Você consegue definir algo que ficou marcante para você como pastor, independente da família agora? Geralmente é ligado a conversões, né? Então, há pessoas que te procuraram e falaram: olha, pastor, para me converter, eu tenho que fugir de casa, senão meu marido me mata. Né? E 3 casos aconteceram assim, e nos 3 casos eu fui até a casa dele. Depois do batismo, levei essas senhoras na casa, uma até quando eu era teologando ainda. Né? E uma delas, o marido estava com a faca realmente atrás da porta, São Justo Tadeu, São Paulo. Te esperando. Não, esperando ela, não sabia que eu ia. Né? Não sabia que você ia. E quando eu cheguei na porta, ela começou a falar: pastor, estou com medo e tal, para entrar. Eu falei: irmã, seguinte, a irmã se converteu, Deus a ama, Deus ama o seu marido, a sua família. Seja uma grande esposa, uma boa mãe, respeite o seu marido. Só que eu não sabia que ele estava escutando, né, atrás da porta. Respeite o seu marido, cuide dele como chefe da casa. Né? Se ele te pedir alguma coisa que afronte a sua vida com Deus, aí não, mas qualquer outra coisa que ele te peça, seja uma boa esposa, carinhosa, né, respeite seu marido, ele é o chefe da casa. Só que eu não tinha imaginado que ele estava atrás. E foi dito que ele falou que foi isso que salvou a vida dela. Né? Que coisa, né? Salvou a vida dela. Aquilo foi acalmando o coração dele, vendo que a igreja tinha uma outra filosofia, que não queria arrancar a mulher dele, entendeu? Que eram ciúmes doentios que ele tinha. Ele não se converteu, mas ele permitiu ida dela. Ela e os filhos todos se converteram. Acho que legal. A gente tem sempre aquele momento que a gente pergunta um momento delicado. Eu sei que o teu momento delicado da tua vida pastoral na época foi a situação que aconteceu com sua família, né? Você quer falar um pouco para a gente a respeito? Na realidade, já vão quase 2 anos que isso aconteceu, e eu devo ter falado sobre esse assunto 5 vezes. Eu quase não falo.
Vou falar aqui porque acho importante, não vou tocar em todos os detalhes, porque só para mim alguma coisa que você alguma queira. coisa porque me machuca muito. Mas assim, no dia 16 de novembro de 1990, ia para os ares a empresa Fogos Lanza, né, que completava na época 50 anos. Hoje ela completa 82, né? Quem não sabe, deixa eu só fazer um adendo, né? O pastor, ele tem uma empresa chamada Fogos Lanza, quem sabe ali na Visconde Guarapuava. É um local onde eles vendem fogos de artifícios e tal. Só fazendo um adendo antes de você entrar nesse final, eu me lembro perfeitamente do dia que aconteceu essa situação. Eu estava vindo com meu pai, com o meu tio, e ouvimos o barulho de longe do que aconteceu lá no Fogos Lanza, lá na Visconde Guarapuava. Então, dia 16 de novembro, era uma sexta-feira, né, após o feriado do dia 15. A empresa estava completando 50 anos e tinha um aniversário na segunda-feira e estava arrumando a loja no feriado para a reinauguração, entre aspas, na segunda-feira. E dia 16 foi tacado fogo num caminhão que estava com fogos em frente à loja, que ia fazer, não estava carregado para a loja, ele ia fazer um espetáculo pirotécnico, na época, por um candidato, não vou ficar citando o nome aqui. Alguém colocou fogo no caminhão? Foi colocado fogo, né? E o fogo saiu dos fogos do caminhão para dentro da loja e aconteceu tudo aquilo. Mas eu não quero mencionar esse dia, eu quero mencionar o dia anterior, que é o mais importante. No dia anterior, dia 15, era um dia muito frio e meus pais tinham vindo da chácara, onde fica o depósito maior de fogos, porque se tivesse os fogos que estavam depósito na loja, tinha o prédio para baixo. Então tinha pouca coisa, só o que era diário para a loja, né? Como até hoje é, para que não tenham algo pior, né? E eles vieram e eu estava em casa, eles não quiseram ajuda, eu estava em casa, era muito frio e eu lembro que a Rose falou: olha, André, eu acho que é hora de você fazer um apelo para os seus pais. A minha mãe estava há 13 anos fora. Você estava em Castro aí nessa situação? Não, eu estava em Curitiba já. Eu tinha pedido licença da obra porque meu pai estava precisando operar do coração, a minha sobrinha estava operando o coração e a minha mãe estava no Pinel. A família estava com bastante problemas. Minha irmã tinha recém-separado, também estava muito mal. E eu pedi licença um ano da obra para poder cuidar da família e voltar. Foi nesse ano que Deus me permitiu trabalhar com a minha família, né? Então Deus me tirou da obra para trabalhar com a minha família. Importante a família nesse momento. Sempre, a família sempre é mais importante. A família é a primeira igreja de um pastor, né? E aí eu estava em casa e a Rose falou: André, eu já tinha conversado sempre esse ano todo com os meus pais, com a minha mãe voltar para a igreja, meu pai ir para a igreja, tudo aquilo, né? Mas com carinho, com cuidado. Mas aí a Rose falou: André, vamos lá para casa. Mas era 8 da noite, estava frio, meu pai já estava deitado em casa. E eu também já estava deitado. Ele falou: não, vamos lá para a tua casa. Resumindo, a gente foi para a casa dos meus pais. Aí eles saíram da cama, a gente foi para a sala e começamos a cantar hinos. E eu fazendo apelo para minha mãe voltar para a igreja. E já estava 13 anos fora da igreja, sofrendo muito. Meu pai não era da igreja. Aí eu fiz uma pergunta para minha mãe, para minha irmã, meu pai, para a Rose, para o meu irmão Moisés, quem que estava preparado para a volta de Jesus, quem estava salvo. Falei: lá na loja tem Cristo vem, prepara-te, pai. O senhor põe lá, tem o quadro de Jesus. E vocês estão preparados? Daí minha irmã disse: eu estou preparado, André. Meu irmão disse, ficou quieto, a Rose disse que estava também, sim. E minha mãe saiu da mesa, foi para o banheiro, começou a fazer muito barulho lá, né? E aí meu pai ficou assustado, minha mãe ficou possessa, na realidade. Depois ela voltou, eu continuei cantando Castelo Forte, apelando, ela foi de novo. Depois ela voltou e disse: não, eu vou voltar para a igreja nesse sábado. Isso era uma quinta-feira, né? À noite. E aí, quando ela falou isso, lá no banheiro, não tendo ninguém, muito barulho, coisas sendo jogadas e tudo mais. O inimigo tentando atrapalhar aquela decisão. Eu entendi que era a decisão real, né? E eu disse ao pai: a minha mãe não vai poder voltar sozinha para a igreja. A situação que ela está, ela não tem como se firmar nos passos de Deus sozinha. É uma decisão muito difícil, na situação que ela está. Ela estava com problemas, né? O pai disse: não, então eu vou para a igreja e vou ajudar a tua mãe. Né? Aí ali eles se entregaram para Deus. Aí nós fomos para fora de casa, já era quase às 10h30 da noite,
muito frio, muito frio. E aí ninguém queria ir embora, conversando, mas já é um outro nível, alegria, conversando, né, e dizendo, conversando. E aí Deus me mostrou que minha mãe morreria no dia seguinte, né? E eu falei para o meu irmão, olha, minha mãe tinha acabado de mudar da casa para um apartamento aqui no centro do 17º andar. Eu falei, meu irmão, olha, a mãe não vai passar de amanhã, cuide que ela não se jogue do prédio, né? Para não ser uma coisa trágica, né? Meu irmão, tá bom. Não sei se ele cuidou ou não cuidou, ele era uma criança ainda, né? E eu sabia que minha mãe ia falecer no dia seguinte, né? Mas só que eu estava tranquilo porque Deus me mostrou que ela estava salva, né? Mas eu não sabia que meu pai e minha irmã também morreriam no dia seguinte, né? Mas Deus foi bom porque ele me mostrou que eles estavam salvos antes do acidente, durante o acidente, porque eu estava presenciando acontecer tudo aquilo, eu estava lá na frente da loja, e depois do acidente e hoje. Então, Deus foi muito bom comigo. Eu tinha só 26 anos na época, e se Ele não me desse certeza, eu não ia suportar. Então, foi suportável, até hoje é difícil, né? Até hoje eu mandei fotos da minha família para o meu irmão, para a minha sobrinha, estão nos Estados Unidos, para a minha família, a gente orou, né, e falou da volta de Jesus e que temos que preparar para encontrá-los, né? Mas assim, Deus, Ele é maravilhoso, porque eu com 5 anos comecei a ler a Bíblia, aprender a ler na Bíblia, e a minha oração sempre foi que meu pai se convertesse. E eu fui pastor, fui para longe, saí de casa com 14 anos, nunca mais voltei, né? A não ser no ano para preparar meu pai, para ele tomar essa decisão, né? Então Deus é bom, porque Ele, apesar das tragédias que o inimigo faz, Deus permite apenas se a pessoa está preparada, no nosso caso, né? E eu pude ver a conversão do meu pai um dia antes de falecer e a volta da minha mãe, né? Eu acho que é uma bênção, né? A gente poder ter essa certeza, né? Sim. De conversão e tal. Eu sei que é um assunto delicado, né? Eu até estava preocupado em perguntar ou não, porque é uma situação que eu sei que aconteceu. A gente não sabe direito a história, porque eu já te conheço há muito tempo e sei que essa história toda mexe não só com você, como com todo mundo, Sim. todos nós que conhecíamos, né? Eu me lembro que numa época até o teu irmão sofreu um acidente também, e foi uma preocupação bastante grande, bem depois, né? Claro, bem depois da morte dos seus pais, sua irmã. Mas, enfim, eu acho que a gente sabe todas as coisas, nós conhecemos, né, a nossa ideia bíblica, e nós sabemos o quanto Deus tem preparado para nós. Maravilhoso, e um dia nós podemos encontrar novamente, né, nossos Amém. queridos no céu. Amém. Esse que vai ser o momento mais glorioso, talvez, no céu, não tem como a gente não esperar isso, termos essa esperança. Mas, assim, para a gente encerrar até esse bloco, queria que você deixasse uma mensagem, assim, como pastor, para a galera que está aí, que nem o Rick falou, tem crianças, às vezes, de 11 anos que estão querendo ser pastor e tal, e a gente, o que nós vamos falar para essa moçada de hoje, né? Porque, assim, claro, você foi pastor, teve dificuldades ali, você teve que se afastar, acabou acontecendo essa tragédia toda, você acabou assumindo ali a sua empresa, né, que era do teu pai, né, da tua família, né, para você continuar, até hoje, continuou com a empresa. Sim. E o que você me conta assim, dessa falta que faz ser pastor distrital, pastor ou departamental, ou ser um pastor ali no seu dia a dia como pastor? Então, uma mensagem para a galera, e um pouquinho antes de falar essa mensagem, você pode dizer assim, o que te faz a falta de ser pastor, aquele pastor mesmo que está ali na obra. A maior bênção que eu tive na obra, eu sempre brinco com os pastores, você nunca teve problema na obra, nem deu tempo, né? Porque eu vivi a lua de mel na obra, eu vivi 5 anos na obra. E realmente eu trabalhei com o pastor Fuchs, presidente, pastor Herberto, secretário, pastor Albino, quer dizer, homens, sabe, paisão de Deus. Então, eu só tive coisas boas na obra. E a maior alegria que eu tive é que foram 43 igrejas que eu fui pastor, né, dos 3 distritos. Nenhum lar deixou de ser visitado. Eu fui pastor de 43 igrejas, num período só de 5 anos, passei por todas as igrejas, e eu visitei todos os lares dos irmãos. Eu fazia 8 visitas por dia, eu e os filhos e a Rose. E isso é
é uma bênção tão grande, a gente não, às vezes, uma vez eu parei o carro para fazer o pôr do sol numa quinta-feira, porque para mim já era pôr do sol, entende? A vida de um pastor distrital, ela é magnífica, porque você está com os irmãos, você vive a alegria deles e vive a dificuldade deles. É uma grande família. Então, eu fui convidado, já no 2º ano de pastor, para ser departamental de jovens em Santa Catarina. E a União me convidou, e eu não aceitei, eles não entenderam. Eu falei, não, mas eu me preparei para ser distrital. Eu amo jovens, gosto de trabalhar com jovens, mas é no distrito, eu não quero ser departamental. E eles não entenderam na época. Falaram, mas pastor, eu falei, não, eu não quero mesmo. Talvez, quando eu estiver lá na frente, meus filhos já casados com os filhos, eu só... Né? Aí tudo bem, mas hoje não. Então, você que foi chamado, não importa a sua idade, se você é criança, se é adolescente, se já é adulto, trabalhe para Deus, vá, faça a faculdade de teologia, e só que você não precisa ser pastor para servir, porque todos somos co-pastores de Deus, todos. Não importa a profissão que você tem, você é chamado para ser um pastor, na sua casa primeiro, na sua igreja e na sua comunidade. Até dentro do que você falou, hoje eu ouvi um testemunho, nós estava contando alguma coisa para vocês, e a pessoa fala uma coisa que eu achei interessante, que ali ela é convertida para uma criança de 6 anos de idade, né? Ela fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ela fala assim, você não precisa ser pastor para pregar o evangelho. Você não precisa ser formado lá um pastor para pregar. Basta você ter o desejo de falar de Deus para as pessoas. Exatamente. Então, tem gente que fala assim, não, isso aí eu não quero. Vou deixar para o pastor. O pastor que se vire, o pastor que pregue lá, eu não quero nem saber. Gente, uma criança de 6 anos converteu uma pessoa, é um testemunho muito grande, não vou falar nada sobre isso, mas o que me chama a atenção foi isso que você está falando. A gente não precisa ser um pastor dentro da nossa casa, você não precisa ser um pastor... Aqui na igreja, às vezes, nosso pastor, às vezes, como é um distrito, e ele fica, às vezes não está aqui, a gente acaba fazendo, né, nós anciões, as meninas, o pessoal todo, fazendo papéis de pastores. Sim. Porque às vezes chega gente aqui, o pastor oficial da igreja não está aqui, mas nós temos que conversar, trocar Sim. ideia. Então, a gente não pode perder a oportunidade de agir como pastor. Sim, né? A pregação, na realidade, ela tem uma pequena palavra chamada amor. É isso. Deus nos chamou para amar. É isso. Se você amar as pessoas, abraçar as pessoas, dizer que as ama, acolher, ter empatia, elas vão querer conhecer Jesus. Não é a doutrina é para ela conhecer depois. Mas o que traz uma pessoa por evangelho, para Deus, é quando você é a extensão dos braços de Deus. Quando você abraça uma pessoa, quando você acolhe uma pessoa, quando você está perto dela, ela se sente protegida, sabe? Ela se sente amada, ela quer saber por que você é assim. E ela vai descobrir que é Jesus em sua vida. E aí ela vai conhecer Jesus. É isso. Não precisa fazer muito. É amar as pessoas, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, os seus inimigos. Amar. Isso é importante, né? Seus Sim. inimigos. Às vezes a gente tem alguns, não digo inimigos, né? Mas a gente tem alguns, e a gente não quer nem saber, nem de orar. E quando a gente começa a orar, Começa a orar por eles. As coisas mudam, né? Mudam. Então, a gente está encerrando esse primeiro bloco, que foi um pouco da vida do pastor, da história da vida dele, né? Quem que vem agora, Ricky? Agora vem mais uma canção musical com os nossos amigos Tom e Vinícius. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração
a esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. E essa é a herança que deixou. Ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com seu pai. Quebrantado, ele abre a sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, a esperança que ele não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. E essa é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama a sua vida, que Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Pois essa é a herança que deixou. Essa é a herança que deixou. Amém. Amém. Que louvor, hein? Poxa, Esse parece esses que meninos puxou aí. da alma mesmo, assim, o encontro e a letra. Deus seja louvado pela voz de vocês. Muito bem, esse segundo bloco nós vamos começar agora é um pouco mais assim parte de estudo bíblico mesmo, né, pastor? Eu sei que nós temos que aproveitar que o pastor está aqui, né, para a gente trocar umas ideias. E a gente sempre tem perguntado para o pessoal qual é o tema que você gosta de falar. Sempre cai na volta de Jesus. E eu acho que é mais importante porque a gente sabe que a escritora Ellen White, né, que a Igreja Adventista sempre está ouvindo, a profetisa Ellen White, ela diz que o final dos tempos nós devemos pregar somente pela volta de Jesus. Não somente, mas a grande maioria das vezes é falar para as pessoas sobre a volta de Jesus, e é isso que a gente quer falar. Nós fizemos o nosso papo aberto aí o ano passado inteirinho, fazendo estudo bíblico de Daniel, de Apocalipse, né? Fizemos um estudo bem bacana, e a gente está interagindo em cima desses estudos, e vamos falar sobre um pouco da volta de Jesus com o pastor. Eu vou dar a primeira pergunta aqui, pastor, depois o Rick faz a sequência. Primeira pergunta. 2000 anos atrás, Jesus prometeu: eis que cedo venho. Está lá em Apocalipse 22, 12. Por que está demorando? Eu posso marcar, Júnior, e que eu posso marcar aqui a data de volta de Jesus. Então diz aí que nós queremos saber. Posso marcar. Para mim, Jesus vai voltar antes de 2063. 2063. Para mim, vai voltar antes. Você acha que volta antes de 2063? Porque a brevidade de Jesus é a mesma brevidade da minha vida, para mim. Porque eu nasci em 63, eu não vou chegar a 100 anos. Então, se Jesus não voltar antes de 63,
eu não vou vê-lo em acha- vida. Você acha que não chega nos 100 anos, né? Eu não chego nos 100 anos. Isso eu sei. Né? Eu não sei se esse mundo chega a 100 anos, mas eu não chego a 100 anos. Então, mas para mim o que importa, sabe, na realidade, primeiro é a importância. Você veja que Jesus estava para falecer, e ele sabia disso. Ele tinha a oportunidade de falar quase pela última vez com os discípulos. Qual assunto que ele falaria? E ele falou sobre a volta de Jesus. Ele deu sinais da volta dele e disse, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo, e isso é o princípio das dores. Ele estava falando, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Não fiquem preocupados. Agora, por que Jesus não marcou a data? Por que Deus não marcou a data? Porque se nós soubéssemos que Jesus vai voltar em 2050, muita gente ia se preparar em 2049. 49,11. Isso, exatamente. E os discípulos também não eram diferentes não lá atrás, sabe? Iam dar uma segurada, entendeu? Então, por amor a nós, Deus não marcou a data. Deus sabe quando vai voltar, mas Ele não marcou pela nossa salvação. Agora, Júnior, faz de conta que a gente já foi para o céu. Eu sou teu vizinho no céu. A gente ficou lá 1000 anos no céu, aí voltou para a terra, né? Sim. Voltou para a terra. Estamos morando aqui, e aí eu te falo assim, Júnior, você viu que o anjo Gabriel disse ontem? A festa de sábado vai ser maravilhosa. É o primeiro 1 milhão de anos aqui na terra. Primeiro 1 milhão. O que você acha, Você vê Júnior? que coisa, 1 milhão, né? 1 milhão de anos aqui na terra. É como se não fosse, né? 1 milhão. Mas não dá para, então, 2 mil anos para 1 milhão, né? Isso para nós que somos finitos. Agora, para Deus que é infinito, Ele não está demorando. Jamais demorou. Eu, quando fui fazer teologia, eu achava que não ia terminar a faculdade. Jesus ia voltar. E até brincava, senhora, eu quero casar, quero ter filhos. Né? Quando eu era jovem, eu tinha certeza absoluta que Jesus voltaria antes de eu terminar a faculdade. Me dá um desespero. Eu falei, senhor, eu vou casar só no final. Não dá para dar uma segurada, né? Você já está imaginando literalmente. que ele ia voltar, né? E aí, quando eu fui ser pastor, eu tinha sempre a certeza que, olha, 4, 5 anos, 10 anos, 4, 5 anos, 10 anos, e eu não perdi ainda essa brevidade, graças a Deus, ao Jesus. Eu quero que ele volte amanhã, eu quero que não chegue esse final de ano, né? Mas Deus não está demorando, Ele apenas está continuando o Deus misericordioso. Há muitas pessoas ainda que têm chance de ser salvas. Há muitas pessoas ainda que precisam conhecer um Deus que nem sabe que existe. Um Jesus que nem sabe que existe. E Ele está sendo misericordioso. E ainda há condições na terra, não como na época de Noé, nem Sodoma e Gomorra. Chegou um momento que a maldade era tão grande que ninguém tinha mais condições de ser salvo. Todo mundo já tinha tomado decisão para o mal. Aí não tem mais o que fazer. Mas ainda nós temos, graças a Deus, pessoas maravilhosas esperando conhecer esse Deus e se preparar para a volta de Jesus. Então, Ele não está demorando. Aparentemente demora, porque nós temos pressa, né? Mas não está demorando. E uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente já estudou bastante sobre isso. Se Jesus está demorando, porque Ele está esperando você. Exatamente. Está esperando você que está assistindo aí. Está esperando eu, talvez, tomar a minha decisão. Mas será que só por minha causa Ele está demorando? Jesus morreu Por uma pessoa por uma pessoa só. Talvez Ele está esperando você decidir. Hoje é o dia de nós decidirmos, né, pastor? Sim. Decidirmos. Hoje é que nós devemos decidir. Então, hoje, como que a gente pode saber que Jesus está voltando? Como que as pessoas estão em casa assim? Como que eu vou saber que Jesus está voltando? De que forma que eu vou saber? Graças a Deus, Ele deixou em São Mateus 24, né, e outras passagens bíblicas, vários sinais à volta. Vários sinais. Então, Ele falou, olha, eu vou deixar aqui para você, está vendo? Daqui até lá vai acontecer isso, 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 isso e isso. Aí Ele falou de vários sinais, entre eles a guerra, por exemplo. Mas guerra já tinha, né? Aí Ele falou de tremores de terra, terremotos, mas já tinha na época de Jesus. Ele falou de fome, mas já tinha na volta. Todos os sinais que Ele deu, a maioria, não. Vamos ver do sol, né? Da lua, das estrelas, que eram as estrelas, isso não. Mas a maioria dos sinais mais fortes já tinha na volta de Jesus. Mas só que daí Ele falou, tudo isso, porém, é o princípio das dores. Essa é a grande passagem da volta de Jesus. No grego, essa palavra dor não é como no português. Tem uma dor de dente, a dor.
Eu tenho dor de cabeça, dor. Eu estou uma dor no coração porque eu perdi a namorada, dor. Tudo a gente usa uma palavra só. Meu coração está doendo. Isso, no grego não. Há palavras, várias palavras específicas de dores para várias coisas. E essa é específica de uma mulher que está prestes a ganhar um nenê. Quando uma mulher está para ter um nenê, eu já fiz um parto na rua, já na estrada de uma senhora. Então, quando começam as dores, não quer dizer que o nenê está chegando. Não quer dizer que o nenê vai nascer, mas que ele já está chegando. Quando ela fica mais forte e mais intensa. Jesus falou, olha, tem guerras, mas quando as guerras ficarem mais fortes e mais intensas, eu voltarei. Tá? Tem fome, mas quando ficarem mais fortes e mais intensas, eu voltarei. De todos os sinais da volta de Jesus, né, a gente vai já dar as datas por exemplo, do Sol e da Lua, que foi, eu acho que em maio de 1822, depois acho que 18 de maio, 1780. E 1822 foi as estrelas, a chuva das estrelas, né, que foi algo que aconteceu nos Estados Unidos. Isso está noticiado na história, não fomos nós que estamos falando, está na história. Do nada. Então, de 1700 para cá, as coisas já começaram a se apressar. Mas o que eu mais gosto é sobre o terremoto. Veja, no primeiro século aconteceram 10 terremotos. 10 terremotos em 100 anos. No século X passou de 10 para 34 em 100 anos. No século XVIII passou de 34 para 640 terremotos em 100 anos. No século XIX passou de 640 para 2.119 terremotos em 100 anos. Aumentando os terremotos, hein? E no nosso século são 30 mil terremotos. Por ano. Por ano. São grandes terremotos ou pequenos tremores de terras. A intensidade está aumentando. Então, quanto mais intenso e mais frequente, Jesus está para voltar. Agora, qual o sinal que está faltando? E aqui que é a grande preocupação que nós temos que focar. Sabe, o pessoal quer que Jesus volte amanhã. Mas o que nós estamos fazendo? Quando esse evangelho for pregado a toda tribo, língua e povo. Aí eu voltarei. Quando todos tiverem a oportunidade que nós tivemos. Por que estamos hoje no Baca? Porque um dia, graças a Deus, alguém abriu para nós, ou a família, ou alguém, e a gente descobriu Jesus. E a nossa vida mudou. O que seria nós, por exemplo, nessa pandemia, sem Deus? Eu ficava pensando, como é que uma pessoa está passando pela pandemia sem a esperança e sem a certeza que Deus está com ele e a esperança que Jesus está voltando? Como é que... Nossa, deve ser uma loucura. Até com relação à pandemia, a pergunta sempre rola, né? A pandemia, ela foi, ela é um dos sinais da volta de Jesus? Porque é uma pergunta, tá? Uhum. Porque, assim, esses tempos atrás eu estava ouvindo lá o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo que ele tem como... Grande, né? Grande. E ele falou uma coisa que a gente fica, assim, pensando, né? Ele falou o seguinte, que estava para ser assinado um decreto, isso no ano de 2020, aí, uniões de igrejas e tal, né? E quando estava para tudo certo, eles estão usando esse negócio do meio ambiente para se reunir, do meio, né, do clima, do mundo e tal. Estavam reunidos para acontecer e, pum, entra a pandemia bem no início, quando eles iam se reunir. No caso, que nem ele falou, a pandemia ela entrou. Daí você fala assim, então foi Deus que colocou a pandemia, não foi? Então, assim, muitos ficam nesta dúvida, né? Tipo, a pandemia agora ainda não acabou, né? Ainda se vê alguma morte ou outra, estão falando, tal, diminuiu. De repente, na China voltou lá com a força grandiosa. E agora, de repente, começou a surgir aí um monte de outras doenças que, de repente, generalizavam. Aí começou agora a tal de uma hepatite que está pegando. Aí até a gente comentou aqui, né, nos estudos que a gente fazia, gente, se você está achando que vai acabar a pandemia, está tudo certo, acabou, e vamos ficar felizes para sempre, não vai acontecer isso, né? Então, a pandemia ela veio como um sinal do final dos tempos, porque assim, a dúvida estamos no tempo do fim ou no final dos tempos? Eu tenho a plena certeza de que a pandemia faz parte dos sinais da volta de Jesus. Plena certeza, porque para a gente acordar, e para dar uma peneirada, né? Dar uma peneirada. Agora, veja bem, quantas pessoas morreram no mundo de Covid?
Brasil foi 600 e poucos mil, né? Sim, mas quantos morreram do coração? Mais do que Covid. O que me preocupa não é a Covid e não é, no sinal de Jesus, não é a quantidade. O que me preocupa é que o ano passado, antes da pandemia, desculpa, foi feita uma pesquisa que a segunda maior causa de morte dos jovens nos Estados Unidos foi drogas e suicídio. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Drogas e suicídio. Só fazendo um parênteses, hoje eu estava ouvindo a Novo Tempo e uma coisa me chamou a atenção hoje no comentário daquela psicóloga lá que sempre fala lá. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que, pela primeira vez, na pesquisa feita entre adolescentes, a maioria de adolescentes hoje não quer saber de Deus e não conhece a Deus e não tem interesse nas coisas de Deus. Passou a minoria, que é aqueles adolescentes que vão na igreja, que congregam, etc. Então, a maioria hoje da pesquisa diz que adolescentes não querem saber de Deus. Sim. E o que mais essa pesquisa me assustou também, Júnior, assustou não, ficou evidente para mim, o horário que mais morre jovens, sábados à noite. Que coisa, né? Eu fiquei, lógico que assim, na sexta-feira parece que a gente começa com o pôr do sol, a gente está ali com a família, no sábado estamos ali, e chega sábado à noite, onde é que estão nossos filhos? Onde é que estão nossos jovens? Onde é que eles passam a madrugada, de sexta para domingo? Né? Então, eu acho que a pandemia foi para a gente acordar. Acordar com o quê? Jesus realmente está voltando. Está às portas, está mais perto do que a gente imagina. E tem que entender que na pandemia Jesus já voltou, entre aspas, para muitas pessoas, amigos nossos, pastores nossos. Porque nosso pastor aqui do Baca, né, pastor Eliezer. Pois é, ele dormiu no Senhor, quer dizer, para ele é num piscar de olhos, ele não tem noção de tempo. Quando ele acordar, ele falou, nossa, eu estava aqui, Jesus já voltou. Né? Então, isso que a gente tem que entender, a brevidade da volta de Jesus pode ser amanhã a volta de Jesus para mim, pode ser depois da manhã. A gente tem que parar de se preocupar, a lei dominical, porque a perseguição, porque as pessoas querem até apressar a perseguição, porque Jesus volte logo. Esqueçam. O nosso foco tem que ser estar preparado hoje. Porque para mim, Jesus pode voltar hoje. Pode sair daqui, sofrer um acidente e morrer ali. Para mim é hoje. Para mim é hoje. Mais importante do que a volta de Jesus é estar preparado para ela. Uhum. E Jesus mesmo, sabe, ele falou alguns sinais, né, pastor? Você já até meio que comentou um pouco aí a respeito. Ele mesmo falou vários sinais a respeito da volta dele, né? E hoje esses sinais dele estão servindo para nós hoje, basicamente? Sim, né? Sim. Porque, veja bem, Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, elas foram destruídas com uma bomba atômica. Né? Nós sabemos a triste história. Uma bomba atômica destruiu quase todo um local. Um submarino americano ou russo hoje possui, cada submarino, 16 projéteis. Cada projétil, 14 bombas. Cada bomba maior, mais potente do que Hiroshima e Nagasaki. O poder armamentista hoje pode acabar com o mundo mais de 6 vezes. Só desses dois países. Só esses dois países. Então, é uma coisa que as pessoas não falam mais. Já parou a Guerra Fria, etc. Né? Mas eu não tenho medo de uma guerra atômica e nada disso, porque está na mão de Deus tudo. E eu sei que agora não tem mais para onde ir. Vai ser a volta dele. Vai ser a solução de todos os problemas. Igual nós estudamos, a intervenção. Igual estudamos na estátua de Daniel, né? Exatamente. A gente já estudou aqui no Papo Aberto. Só falta virar pedra e destruir a estátua, né? Porque não tem mais o que aconteça, né? Deus só está segurando realmente porque depende daquele que está em casa, talvez assistindo essa programação e dizendo assim, eu preciso aceitar Jesus hoje. É isso que ele está segurando. Talvez essa pedra é isso agora, para que você entenda que você precisa ser salvo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, agora, gente, não posso segurar mais. Não vamos segurar agora eu vou. E vai fechar a porta da graça. Ainda ela está aberta. E haverá um juízo final, pastor? Sim. Hoje, algumas pessoas, né, talvez tenham esse... Será que vai ter o juízo final? Não vai ter? Eu vou ser a volta julgado? de Jesus, né? Será que vai ter um... Veja bem, o inimigo procura falar que, para alguns, que todo mundo vai para o céu. Não importa, todo mundo vai para o céu. Deus é tão bonzinho que vai todo mundo para o céu. Né? Então, muitas igrejas cristãs pregam isso. Né? Ou, na pior de hipótese, passa aí num lugarzinho aí, faz umas orações e vai para o céu. Né? Isso é um grande erro. Um grande erro. Outros complicam demais também, falam, não, olha, vai caber aí 144 mil só salvos. Aí você pega todo mundo do planeta inteiro e fala,
todas as épocas, falei, então, para mim não dá. Lógico, 144 mil são um número especial, que nós sabemos, que vai estar dentro da Cidade Santa, tudo que nós sabemos. É um estudo que Não nós é- vamos ter que fazer sobre os 144 mas não são, graças a Deus, não são só esses que serão salvos, senão É seria um grupo muito... seleto separado para alguma função específica. Exatamente. Né? Então, nós temos que parar com as duas coisas, nem que é impossível ser salvo e nem que tudo vai para o céu. Lembre que por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele lançou dúvida no caráter de Deus. Deus não é bom, ele não é misericordioso, ele não é justo. E veja que um grande número dos anjos foram embora com essa dúvida do céu. Né? E nós estamos passando um espetáculo, infelizmente, né? Um espetáculo para os anjos não caídos, para os outros planetas habitados, do que é o pecado. Do que Satanás fez e está fazendo. Né? E aí, no peneirar de tudo isso, vai ter pessoas salvas e perdidas. O universo quer saber por que esses estão sendo salvos e estão sendo perdidos. Isso é juízo investigativo, que já está ocorrendo no céu. Perante todo o universo dos anjos, já está passando o teu nome, o meu nome, o nome, sabe? Talvez até não seja, talvez até o universo, sim, claro, mas a pessoa também vai querer saber, né? Porque, claro, você Sim, sabe mas que aí, você tá aí vai ser, perdido, aí vai né? ser no milênio já. É. Né? Mas já aconteceu, né? Começou em 1844, né? Já começou o processo de, lá, vamos ver como é que está. Mas pastor, se passou o meu nome lá atrás, lembre-se que Deus é onisciente. Já sabe lá na Já frente. sabe lá na frente. Não muda nada a tua vida, mas ele já sabe. Então, agora, o universo está sabendo por que o Júnior vai para o céu. E você vai, Júnior. Nossa, Tá? Você Tô vai. lutando. E eu vai vou. ser duro para Jesus me levar para o céu, hein? Vai levar... Não, essa salvação tem que ser uma certeza. Nós vamos para o céu. Vamos. Nós vamos. Por isso estamos aqui. Ah, não somos santos? Não somos. Mas Deus é nosso Salvador. E nós vamos para o céu. Não tem saída. O inimigo tem que saber disso. O nosso lugar é do lado de Deus. Nós escolhemos novamente, perante o universo, está do lado de Deus. E da salvação. Ele é o nosso Salvador e a gente vai para o céu. Então, entenda que quando está passando o nome do Júnior lá, todo mundo no universo sabe por que o Júnior está sendo salvo. Então, Deus é justo e misericordioso com o Júnior. Quando chegar nos céus 1000 anos, que a gente vai saber de toda a história, por que Milênio, o Júnior né? chegou, por que o Francisco não foi, lá vai ser mostrado, vai ser tirada a dúvida total, de todas as histórias, de todo mundo, porque veio e porque não veio. Até Por porque quê? você vai passar lá, vai ter pessoas que você vai ficar procurando, cadê o fulano que não está aqui? A primeira pergunta você vai fazer, nossa, cheguei. Né? Primeiro surpresa, né? A primeira surpresa. Segunda, você veio, e cadê o fulano? Né? E você está aqui, mas como assim? Você era um pilantra Drogado. lá na terra, como é que você está aqui, né? Graças a Deus que Deus vai nos julgar, não outras pessoas. Né? Então vai ser uma festa nossos 1000 anos, porque a gente vai tirar todas as dúvidas. Esses 1000 anos, agora está sendo tirado de todo o universo, de que Deus é misericordioso realmente em cada caso, individualmente, não só a história do universo, sabe, com o André, com o Júnior, com todo mundo. Ele é justo e é misericordioso, cada um de nós. E nos 1000 anos, nós vamos, que não estão participando agora, lá a gente vai participar. Por quê de tudo isso? Para quê? Para que nunca mais tenha essa dúvida, e nunca mais o pecado vai aparecer no universo. Essa é a grande... Agora fala assim, mas e os ímpios? E os ímpios, eu quero terminar só essa parte dessa pergunta, que a coisa que mais me toca é que as pessoas não leem, às vezes, as pessoas que mais me tocam, é que quando a cidade santa desce, né, aqui na terra, depois de 1000 anos, os ímpios acordam com Satanás para atacar a cidade. Né? E aí se fala assim, o fogo desce do céu, né, e os consome. Não, mas não é nessa hora. Ele diz, quando eles chegam perto da cidade santa, o trono de Cristo, né, se coloca acima do muro, e aí todos olham para Jesus, e percebem que eles tiveram a oportunidade e não aceitaram, e quem é culpado por estarem ali fora da cidade, não é Jesus, é Satanás. Aí eles se voltam contra Satanás, e aí o fogo desce. Então, não desce atacando a cidade, desce atacando a Satanás. Então, Deus é bom o tempo todo conosco. Deus é misericordioso, Ele é amoroso, é nosso Pai, é nosso amigo, nosso Salvador. Vai fazer de tudo até o final, né? Até o final. E o Espírito Santo, ele está com a gente todo momento, nos mostrando qual é o erro do nosso pecado. Né? Então, isso que o Sim. senhor falou casa justamente com isso, que aí mostra que quem é o acusador, o errante, é o diabo. Né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter um foco, literalmente, igual o senhor falou, a certeza. E isso,
do jeito que o senhor falou, assim, eu acho que penetrou como uma flecha assim no coração. Não, Amém. você tem que ter certeza. Como aqui na Terra a gente vai buscar algumas coisas e a gente, não, o Júnior toca, eu vou tocar, mas eu também quero tocar. Mas você tem certeza que você quer tocar? Porque se você tem essa certeza, você vai pegar o violão ali, vai estudar, vai fazer o que for necessário. E isso daí eu acho que foi uma palavra muito impactante mesmo. Amém. Porque salvação, Júnior, irmão, salvação é uma certeza mais do que um sentimento. Você pode estar emocionado, salvo. Você pode não estar emocionado, mas salvo. Eu sempre falo que salvação e felicidade é uma escolha diária. E é sua. Você não pode pôr nas costas de ninguém. Eu sou infeliz porque tal pessoa. Não, você escolhe. Eu estou perdido porque tal pessoa. Não, você escolhe. E quando você escolhe, meu irmão, Deus pega isso, a tua escolha, que é só isso que você tem que fazer, escolher. Aí Ele pega, não, você vai ser feliz, você vai ser salvo, e eu vou te abraçar no céu como meu filho. Esse é o lema. O exemplo bem claro é daquela imagem, né, de Jesus batendo numa porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, não está dizendo que... Porque existem umas musiquinhas que tocam por aí, dizendo assim, de um cantor popular famoso, que ele conta e a música fala assim, eis que em minha porta alguém tocou, e sem que eu abrisse, ele entrou. Jesus não age dessa forma. Jesus não entra no teu coração sem você permitir. Então, essa música que cantam aí popularmente diz que... Então, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Sim. Né? Então, tipo assim, quando você... Não vai chegar ninguém no céu que foi empurrado goela abaixo. Não. Tipo assim... É uma escolha. Você... vai lá na marra. Claro, tem aquela história que a gente já falou sobre Ló e sua família, que os anjos pegaram ele pelos braços e vamos embora. Mas ali era uma decisão, porque eles estavam ali meio... Precisava de uma ajuda. Já estavam decididos. E aquilo foi uma exceção, não foi uma regra. Mas eles estavam decididos e foi uma situação assim, vamos embora daqui, gente. Vocês estão muito lentos aí, vamos. Isso. Vamos. Uma coisa foi uma ajuda numa decisão já tomada. Numa decisão já tomada. Isso. Aqui nós não temos outra decisão. Então, essa coisa da justificação pela fé. Muitos que vão estar lá todos vão ser justificados pela fé. Então, a gente fica meio na dúvida, assim, poxa, eu vou estar lá, mas pela minha fé em Cristo Jesus? É por isso que eu vou estar lá? Se você... No céu, você só estará se você aceitar Jesus como Salvador, pela justificação pela fé, não tem outra forma. Agora, o momento é agora. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar como Salvador, apenas. Ele vai voltar como Salvador e como juiz. Ele vem como Rei. Ele vem dar a cada um segundo as suas obras, o galardão segundo as suas obras. Quem esperar a volta de Jesus para recebê-lo, para ser justificado pela fé, vai se perder. A justificação é hoje. Romanos 5:1 diz que temos paz com Deus por Jesus Cristo. A única forma de ter paz, estar salvo, é com Jesus. Romanos 6:22 diz, mas agora, justificados, tens vosso fruto para a santificação. Então esse é o começo. Aceitar a Jesus é aceitar a salvação. Permanecer com Jesus é permanecer salvo. Agora, a salvação completa, real, do pecado, onde nós não temos mais vontade de pecar, não mais errar, será na volta de Jesus, na transformação. É por isso que quando eu leio Romanos 5, da justificação pela fé, é uma coisa que me deixa assim sempre... Eu fico pensando, é uma coisa absurda, né? Porque ali fala assim, Jesus, você morrer por alguém que quer ser salvo, por alguém que está querendo ir para o céu, ou está querendo se salvar, você ou vamos trazendo para um ser humano, você querer morrer por alguém que você conhece, e que você acha que é legal, e você, ou um filho teu, sei lá, uma pessoa já não é fácil. Que já não é fácil, mas você, ainda assim, você poderia morrer, mas já é fácil. Agora, imagine você morrer por alguém que não quer. Que alguém, quando Jesus está na cruz, ele deve estar pensando assim, poxa, eu vou morrer aqui, e muitos vão falar assim, grande coisa, foi a tua morte na cruz. Isso aí não estou nem aí. Então, essa é a justificação, tipo, se morrer por alguém que quer, ainda assim... Como se valesse a pena. Mas agora, você morrer por alguém que não quer, que não tinha vontade, ou que não te reconhece como seu Salvador, então é isso que dói no coração, principalmente da gente em Jesus. Né? Jesus morreu
por mim, por nós que estamos aqui, e por aqueles que nunca estarão. Porque todos são seus filhos. Existe uma alegoria que fala que quando está uma mesa grande no céu e tem uma cadeira lá com o nome de Hitler. Hitler, uma cadeira no céu com o nome de Hitler. E aí chega um pastor e diz para Jesus, mas Jesus, como é que pode uma cadeira para Hitler aqui? Não, mas o lugar dele estava reservado. Estava reservado. O nosso lugar está reservado no céu. Já tem lá uma casa para nós com o nosso nome. Agora, se ela vai estar vazia ou não, é nossa escolha. É nossa escolha. Mas já tem. Lá na mesa de Deus tem uma cadeira com o nosso nome. Não é de ninguém, é o nosso. O nosso nome é para nós. Uma casa para nós. Mas se estará vazia ou não... Vou preparar-vos um lugar, né? Exatamente. Nosso horário está bem avançado já. A gente tem muitas coisas para falar, mas ainda nós não temos como fazer, porque o nosso horário já passou. Para encerrar esse nosso bloco aqui de perguntas, de estudos, o que você vai deixar para nós de mensagem sobre a volta de Jesus? Nesse pequeno espaço de tempo que eu parei de falar, uma criança morreu de fome na face da terra. Esse é um dos sinais mais tristes. A cada segundo, uma criança nasce na face da terra. E a cada 6,3 segundos, uma criança morre de fome, não de outras doenças, só de fome na face da terra. Enquanto montanhas de alimentos em muitos lugares estão apodrecendo porque não tem preço para se vender o alimento, onde tratores passam em cima de abóboras, de melancias e de milho porque não tem preço suficiente para tirar da terra e vender esse alimento, há pessoas que morrem de fome, crianças que morrem de fome. Eu estive há pouco tempo na África, onde conheci o local da bolacha de barro, onde as professoras dão na escola o barro com um pouco de sal cozido para as crianças comerem. Eu vi isso. Só que é uma fome muito pior que essa chegando na terra. Uma fome muito pior. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus não agirá para sempre com o homem. Vai chegar um momento que Deus vai tirar o Espírito Santo. E aí a Bíblia não terá mais poder. A igreja não terá mais poder. Você vai procurar uma igreja como essa para entrar e falar com Deus, mas não adianta mais. Você vai procurar uma Bíblia para ler, não adianta mais. Porque o Espírito Santo não estará mais. E nós estaremos perdidos. E a Bíblia diz, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que passagem triste. Mas hoje ainda nós podemos reverter essa história na nossa vida. Essa profecia não precisa fazer parte da nossa vida. Hoje nós temos a Bíblia, hoje ainda nós temos a igreja, hoje nós podemos louvar a Deus, cantar, e Ele está nos esperando agora. Só orar, ler a Bíblia, estar com Ele diariamente, e Ele vai nos salvar. É momento de se preparar, porque Jesus está voltando, e o único sinal que falta é a pregação do Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Mas para Deus isso vai ser assim. Assim. Ele não precisa de muito tempo para isso. Através dos seus anjos, através de nós, os seus co-obreiros na terra, isso pode ser rapidamente resolvido. Muito bem, então encerramos esse bloco. Nós vamos dar um breakzinho aqui, já voltamos, nós vamos fazer um ping-pong aqui com o pastor no próximo bloco. Vai ter um On Fire aí no dia 28 de maio, 29 é um outro programa. Dia 28 de maio, você vai ter que trazer convidados especiais aqui na igreja. A gente não vai falar nada, né? Senão... Surpresa. Surpresa? Pra gente que não é da igreja. É Isso. On Fire para a gente quer só não adventistas, pessoas que não vêm aqui na igreja adventista normalmente. A gente quer que você convide aí teus amigos. Você não sabe o programa que vai ser, hein? Impactante. Que bênção. Impactante. Que Bênção pura. Pastor, nós vamos agora fazer um bate-bola, um ping-pong. Sabe como é que o pessoal chama isso? A gente vai falar um nome e você diz o que você acha desse nome, beleza? Eu vou começar aqui, e aí o Rick vai na sequência. Esther.
uma pessoa que, através de Deus, pôde mudar a história de todo um povo. Davi. Rei, humilde, pequeno, mas grande nome de Deus. Adão. Nosso pai que pisou na bola, né? Mas lá no céu ele vai estar e ele vai ser o padrão da nossa altura, né? Então a gente vai chegar nessa altura. Amém. Sansão. Sansão, força, muito carinho e amor e pouca inteligência. Moisés. Grande líder, o maior líder que eu já li ou vi, porque em nenhum momento ele pensou nele, apenas nas pessoas. Salomão. Sábio, como todos sabemos, mas um pouco independente na hora de escolher tantas mulheres, né? Ruth. Altruísmo. Altruísmo. A decisão que ela teve, né, com sua sogra foi algo tremendo. Josué. Alguém que aprendeu que não ser o líder maior não importa. Perante Deus, todos têm uma tarefa na igreja. Judas Iscariotes. Alguém que, como muitos de nós, quer resolver os problemas da forma pessoal, achar que sabe a solução. E ele realmente achava que colocando Jesus num problema, um beco sem saída, que ele ia inaugurar ali uma revolução, né? E governo. Então, quando você procura viver a sua inteligência e não a de Deus, o final não é bom. Jesus. Jesus é amigo, é pai. Jesus é amor. Jesus é misericórdia. Jesus é exemplo. Jesus é a fonte da felicidade. Jesus é a fonte do perdão. Jesus é vida. Jesus, na realidade, é a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida. Sem Ele, nada somos. André Lanza. Um pastor que está empresário, que procura pregar a volta de Jesus para a família, primeiramente. Primeiro em casa, amar, perdoar e abraçar família, amigos, igreja. A minha tribo, que são os pirotécnicos, pregar com fogos de artifício que Jesus vai voltar. E amo demais Guiné-Bissau. Ore por Guiné-Bissau, um país que ainda só 6% é cristão. 50% adora o diabo porque não sabe que Deus existe. E 40 e poucos por cento, 44% é muçulmano. Mas a igreja está crescendo, com a graça de Deus. Mensagem final ao povo que está te ouvindo. Meu irmão, a salvação, ela é certa, ela não é difícil, não complique a tua salvação. A salvação chama-se Jesus, não é uma doutrina, não é uma igreja, não é nada, é uma pessoa, Jesus, e Ele está aí do teu lado, agora, não no céu, aí, do lado da sua cama, do lado do seu sofá, do lado do portão do seu carro, Ele está aí com você, Ele está perto de você e quer te abraçar, quer te salvar, quer cuidar, quer que você seja feliz enquanto Ele ainda não voltou. E Ele está voltando, muito mais perto, mais rápido do que você imagina. E Ele te ama, mais do que os seus pais, que o seu marido, que os seus filhos, que todas as pessoas. Jesus é alguém real, maravilhoso, e que te espera de braços abertos sempre. Muito bem, acabou, Rick. Que noite. Que noite. Mais uma vez, pastor, muito obrigado
pela sua presença e saiba que as suas palavras foram realmente tocadas pelo Espírito Santo, e creio que muitas pessoas nessa noite tiveram um encontro com Deus também. Amém. Porque uma vez a semente plantada, ela vai gerar frutos, pode ter certeza. Amém. Amém. E aí a gente vai, no decorrer da nossa caminhada rumo ao céu, a gente vai conhecer pessoas e dizer assim, foi por você, foi através de você. Então que eu e você, nós, né, Júnior, possamos aceitar esse chamado pastoral Amém. para levar a mensagem a todo mundo, a todo povo, língua e nação. Amém. Amém? Muito bem, gente. Hoje encerramos. Domingo que vem temos aí o pastor Ariel, que estará conosco aí, levando a mensagem, falando um pouquinho da vida dele, contando um pouquinho das histórias, estudando um pouquinho da Bíblia com a gente. Queremos agradecer ao pastor Lanza, que veio hoje Amém. aqui, que aceitou tão cordialmente o convite de estar aqui com a gente, que o Senhor possa ser uma bênção onde você estiver. Pastor, muito obrigado, e continue com a gente no Baca aqui, né? Amém. Então, gente, é isso aí. Até domingo que vem. Hoje foi esse nosso papo aberto. Mais aberto, né? Papo mais aberto. Nós amamos vocês, mas mais do que nós. Jesus! E para encerrar, Amém. uma oração. Bom Pai, a gente te ama demais. A gente te ama tanto, Senhor, que a gente está assim ansioso com a tua volta. A gente sabe que não está demorando, que tem o tempo certo, que há pessoas ainda que precisam se entregar, mas a gente quer muito, muito, muito te abraçar, quer beijar o teu rosto e te agradecer a tua salvação. A gente sonha com a volta de Jesus Cristo, a gente sonha cada dia, e a gente vive a esperança de que seja esse ano, próximo ano. Não demore, Senhor, para nós. Sabe, Senhor, há pessoas agora que estão no vale da indecisão. O inimigo está falando para ela, olha, tudo que se falou é verdade, Jesus está voltando, Jesus é Salvador, mas quem é você para aceitar a Jesus? Lembra o que você fez hoje? Você vai fazer amanhã de novo. Você é um pecador. Se você está assim, meu irmão, minha amiga, meu amigo, é hora de se entregar a Jesus. Ele pode mudar isso. Nada disso importa para Jesus. Importa você aceitá-lo, abraçá-lo, estender a mão, e Ele vai mudar a sua vida em todos os aspectos. Você será alguém muito mais feliz, muito mais confiante e, acima de tudo, um candidato ao reino dos céus. Que Deus nos abençoe por Jesus. Amém. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Boa semana, Deus abençoe.